A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um no dia de hoje. Estamos aqui para meditar em mais uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Vamos meditar no livro de Lucas 19 e o versículo 20. Vamos meditar. Lucas 19, 20. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço. Então nós vamos olhar aqui essa passagem. Ela está falando a respeito de Jesus caminhando. Nessa caminhada, nós vamos ver no versículo anterior a esse, que Jesus mostra a fidelidade daquele que o serve, daquele que o exalta. Ninguém consegue tirar o essencial da vida dessa pessoa, que é ser fiel. E aqui retrata um pouco a história, acontecimentos que aconteceram com Arquelau, onde ele tomou posse de reinados, onde pessoas se levantaram contra ele, mas aqui deixa uma delegação. Ele deixa uma delegação. A Bíblia não dá o número exato de servos que tiveram essa delegação. Não dá o número exato. Mas diz que para um deu 10, para outro deu 5. E aqui dá um relato geral e um posicionamento de pessoas que deram certo, de pessoas que foram fiel, de pessoas que não se amedrontaram, de pessoas que não pararam no meio do caminho, não ficaram nem para a direita nem para a esquerda. Cumpriram o seu propósito, sendo fiel e cumprindo o seu propósito, seu objetivo. Também mostra aqui, não com os vários relatos, mas um só define a metade, o 50% ou o 40%, não dá uma definição, mas mostra o que acontece com aquele que é fiel. E também mostra o que acontece com aquele que não é fiel. Aqui na história de Arquelau. Então vai mostrar que foi dado para ele uma missão, foi dado para ele algo para ele zelar, algo para ele multiplicar, algo para ele fazer. Só que ele sentiu medo. E nesse medo ele não cumpriu a sua parte. Quem sabe, por medo, não quis ser fiel àquilo que ele pegou. Entenda uma coisa, a Bíblia deixa evidente, quando falarmos sim, é sim. Quando falarmos não, é não. E quando você não cumpre o que você fala, você está possesso, você está dominado pelo mal. Por quê? Só o mal consegue enganar as pessoas. Então, cumpra. Quando falar, cumpra. Quando falar, seja sincero nas suas palavras. Se é sim, você vai fazer ou você vai fazer. Se é não, você não vai fazer, não vai fazer. Porque o que passar disso é de procedência, é qualidade maligna. Então nós, como cristãos, temos que ter o nosso sim garantido e o nosso não garantido, porque não passa daí. Passou daí, já é possessão maligna, entendeu? Então, nós vamos notar aqui que esse texto mostra que esse homem disse sim. Você vai cuidar das minas, você vai estar com essas minas, vai cuidar delas até que eu volte e fazer multiplicar. Ele disse sim. Só que quando chega o dia de entregar, o dia de devolver isso com juros, ele não devolve. Ele sente medo. Além de dizer sim, enganar o seu chefe,
ele tem medo das consequências que pode ocasionar se acaso ele multiplicar, se acaso ele não fazer, então ele guarda. E aqui há uma sentença na continuação do versículo. O que eu quero trazer para nós no dia de hoje, e até o que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que o reino do céu é semelhante. Deus nos deu o dom, Deus nos deu o talento, Deus nos deu a responsabilidade, Deus nos deu a coragem. Então, quando eu estou determinado por Deus, o meu sim é sim e o meu não é não. Então eu não posso garantir as coisas se eu não vou fazer. Eu não posso garantir as coisas se eu não vou cumprir. Existem muitas pessoas levando a obra de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus no talvez, será, não. Tem que ser sim ou não. Você tem que cumprir o que a palavra está determinada nela com um sim ou com um não. Você não pode acrescentar, você não pode aumentar, porque é a palavra de Deus. E é isso que Jesus vem dizendo, ele vem mostrando para nós que quando somos fiel, não importa a situação, mesmo que haja danos, mesmo que haja prejuízos, nós seremos fiel. Por isso que a Bíblia diz, serei fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. É a fidelidade que faz nós alcançarmos, almejarmos aquilo que Deus determinou. E a palavra de hoje para nós é, vamos cumprir a nossa palavra. Qual é a tua palavra? São palavras de maldições? São palavras de bênção? Então saiba de uma coisa, você tem que ser uma pessoa sincera. Eu vou servir a Cristo e esse é o meu sim. Mas não devemos viver de brincadeira, porque a obra de Deus não é igreja, obra de Deus não é uma placa denominacional, obra de Deus é seguir aquilo que Cristo determinou, seguir aquilo que Cristo imaginou, seguir aquilo que Cristo pensou a respeito da humanidade. Ele veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar acesso à liberdade. E nós temos os nossos dons e os nossos talentos, tanto na área material como na área espiritual. Então nós temos que servir a Ele de corpo, alma e espírito. E você vai notar que na Bíblia não existe essa de voltar, não existe essa de parar, não existe essa de desistir. Sempre quando você olha na Bíblia, uma parada, ela sempre está acarretada a um prejuízo. Uma falha está acarretada a um prejuízo. Então, a Bíblia serve para nos orientar da maneira correta. Então, nós temos que analisar a palavra da forma correta. Não adianta guardar, como o homem guardou, escondeu em um lençol. Não adianta esconder os seus dons, esconder os seus talentos, porque um dia você irá comparecer diante de Deus e Ele vai querer saber o que você fez. E Gênesis ainda está em nossa mente. Gênesis diz, multiplicai, crescei e multiplicai. Crescei, cresce e tem que multiplicar. Tanto no reino material, você tem que multiplicar e crescer, como no reino espiritual, você tem que multiplicar e crescer. Isso é uma doutrina da lei, isso é uma doutrina da atmosfera, isso é uma doutrina do nosso planeta. O milho, ele cai na terra, ele cresce e multiplica e dá muitos frutos. Toda a plantação faz isso. Todo o ecossistema está crescendo e multiplicando. E nós, como servos e cristãos, nós temos que ter o nosso crescimento em Cristo e na sua palavra. Deus abençoe e até um próximo versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.